Próximo vereador inscrito, vereador Velocino Ex, que ocupa a tribuna. Senhora presidente, colegas, minhas diretoras, vereadores, vereadoras, o meu último grande expediente está, inclusive, minha assessora Adriana disse, chefe, né? O que tu vai falar? Eu disse, deixa comigo. Primeiramente, eu quero sim agradecer de poder estar aqui 2 legislaturas. Muita aprendizagem. Confesso a vocês que quando eu cheguei aqui em 2015, de hoje para amanhã, sem conhecimento, que depois, eleito, vereadora Gladys, a gente fez muitos amigos, muitos parceiros aqui. Isso fica independente de onde a gente vai estar daqui para adiante. A amizade, quando ela é verdadeira, ela deve continuar. Quando ela é interesseira, talvez alguns se afastem. Eu saio daqui de cabeça bem erguida. Na primeira vez, cheguei aqui em 2015, eu tenho uma mágoa assim, 5 vereadores do meu partido. Quem me deu espaço para poder me pronunciar é de Carlos, do PSB, vereador Camires. Isso ficou marcado para mim. Aí tu já vê de cara, opa. Mas depois cheguei aqui com méritos próprios, de um trabalho consolidado, vereadora Gladys, com a nossa equipe, com muita responsabilidade. Cheguei como 8º vereador eleito de 23, com muito orgulho. Nesta última legislatura foi o 4º. Hoje estou como 2º, com a saída de 2 eleitos deputados. E deixo justamente meu substituto, o 2º mais votado do município, o meu sobrinho João. Então, com certeza deixo um representante à altura, que conhece os 2 entes como poucos, aqui e lá. Espero que faça um bom trabalho. Tem mais estudo do que eu, mais conhecimento. A vereadora Gladys tem tudo para dar certo, sim. Mas muitas vezes, na caminhada, principalmente de vereador, a gente muitas vezes se desilude. A ansiedade de fazer vereador cada hora, ela é muito maior. Vereadora Gladys, quando eu estava em Galópolis, eu lembro, eu fiz a minha equipe, nós, não é eu, 172 bueiros com uma retro podre, que o padre nem quis dar a benção. Saí de lá aos 48 do segundo tempo, o então secretário Adiló, depois que eu já tinha sido eleito, conseguiu uma retro nova para Galópolis. E aí o padre Paulo diz, não tem mais recurso. Ali joga no peral e olha para trás. Não olha para trás. A gente conseguiu fazer um trabalho satisfatório, tanto é que a comunidade me colocou aqui dentro, dobrando a votação. Então imagina querendo fazer um pouquinho mais do que aquilo que a ansiedade e a vontade de fazer. E ainda tem. Eu deixo esta casa de cabeça erguida. O vereador Felipe sabe que a gente chegou aqui à presidência e uma das exigências que eu fiz, eu disse, Felipe, para mim ser presidente, eu quero a tua pessoa no meu lado, porque no primeiro momento a gente se apega em alguns, depois faz amizade com todos, vereador Lucas. Muitas vezes a gente deixa de se manifestar, porque muitas vezes o menos é mais. Mesmo não concordando com a fala do outro, mas cada um é responsável pela sua fala. E que responda pelo aquilo que se manifestou depois. Eu sempre procurei olhar desta forma, construtiva, cobrando, construindo junto, dialogando. Ontem ainda eu fui intermediar uma situação em Adriana que nem é minha, na subida do antigo motel Formigueiro, e lá tem, enfim, um doutor lá que no telefone é muito meu amigo, nem conheço, que falta diálogo lá. De uma situação de uma estrada que não é pública. É dessa forma que a gente consegue construir e fazer um pouco mais. Eu lembro, eu tenho mais de 30 projetos aqui dentro, nesta casa. Alguns pode ser que eu vou comentar no final, se der tempo. Mas uma das coisas que mais me marcou nessa caminhada foi lá no governo Cassino. Quando eu tive
a honra de, junto com o governo Cassinha, devolver a Linda Manford para a quarta légua. Hoje, 98 alunos, vereador Felipe, e estão lá disputando vagas, mais 10, 12 crianças ali ao redor e não tem mais a vaga. E o colégio está lá. Hoje temos que lutar por um colégio novo no Alto de Galópolis, que daí sobra mais para a questão rural lá. Porque o jovem que começa lá é diferente do jovem que começa aqui, pode ter certeza disso. Eu vejo isso pelo meu histórico na minha família. Então as lutas continuam. Mesmo eu não estando mais aqui dentro, porque eu cheguei aqui dentro, foi bem antes ainda de ser subprefeito, lutando por melhorias na nossa comunidade. E que precisa muitas ainda. Já foi comentado há pouco ali. Então as lutas continuam e eu vejo aqui dentro, na caminhada que eu esteve aqui, todos os dias eu passo também ali no CES, que saúde em primeiro lugar. A saúde ela pode melhorar muito, mas a pessoa que vai resolver o problema da saúde, ela não existe. É um saco sem fundo. Cada vez mais, e as pessoas ficam, parece até mais doentes. Então, para mim, essa questão ali pode melhorar muito. A luta vai continuar, é um trabalho conjunto. Tem a questão da segurança no interior, precisa voltar, o policiamento comunitário. Tem várias lutas que precisa continuar. A educação evoluiu. Está bom em comparar com os outros entes a nível estadual, até que o nosso município está se sobressaindo, mesmo tendo muita demanda ainda. Então as lutas vão continuar, do Velocino mesmo estando lá fora, porque as pessoas acreditam em mim. Inclusive hoje de noite eu vou participar lá, convite do Ivo Basso, da Hugo Pietro, quando possível, que faz questão que eu esteja presente lá para dar uma palavra de conforto para os nossos agricultores. A luta continua e a cobrança vai continuar. Tem muitas angústias, desilusões. Uma parte, vereador. Precisa mudar, por exemplo, aqui foi falar hoje de manhã de lâmpada. Aqui na cidade a gente vê a melhoria muito grande depois enfim, dessa empresa das lâmpadas brancas, como se diz. Mas lá no interior, gente, estamos comendo osso. Então algo precisa mudar e o governo sabe disso. Não é o governo o culpado. Eu acho, e vou dizer de novo, vou dar sugestão, tem que voltar. Como a empresa não consegue achar as ruas, por número, tem muitas estradas que não tem nem número sequer ainda no interior. Tem que voltar aquela listinha na subprefeitura, como quando lá eu era subprefeito, um funcionário ia junto e levava aquele que troca a lâmpada em todas as ruas, conhece uma por uma, senão nós não vamos chegar lá, nós vamos apanhar muito mais ainda. Isso é uma construção que eu quero fazer, sim, junto do governo. Essa questão da brita, inclusive hoje de manhã estava falando até com o futuro vice-prefeito. Por quê? Quantas vezes eu já falei aqui, já falei para os 2 deputados. Falei para a Denise a última vez que ela veio aqui. Caso tu for prefeita, como é que tu vai atender os agricultores na questão da brita? O poder de lavra, gente, se não buscar lá em cima uma emenda no projeto de lei das lavas, do poder lá em cima das mineradoras, do município que presta serviço, enfim, para os agricultores em toda a cidade, não vai ter prefeito que dê conta. Quando na época que tinha fartura, a gente tinha o poder, Fagundes fornecia pedra, o município moía, a Codeca, a mão de obra, tinha para todos quando o britador estava trabalhando. Mesmo antigo, né, Gladys, velho, muitas vezes a gente passava por dificuldade, mas logo que arrumava, melhorava um pouco, né, Gladys? Então só vai mudar isso se mudar de poder explorar as lavras. O município estava gastando 350 mil até o ano passado. É um remédio, é uma morfina. Hoje está gastando 750, o ideal é 1 milhão, 1 milhão e 200. Comprando nunca tem, gente. E não é o partido, o prefeito que A ou B que esteja ou estará ali que é culpado. É a situação em que o nosso município chegou. É uma vergonha, a gente anda no estado interior pura pedra para detonar e não podemos moer a pedra, gente. Então, uma angústia que eu levo daqui para minha bandeira número 1, Felipe, que é ali fora, a declaração de Erílio, depois do momento oportuno para o PRD. Então, uma angústia ali fora que eu vou continuar. Porque senão, ontem, gente, eu fui visitar um parreiral, vários ali ao redor, dá 200 mil quilos de uva. Sabe o que ele me pede? Me ajuda para eu poder ter
3 viagens de brita, porque se ele está lá com o caminhão do Rural Parreiral, hoje eles carregam lá, se chover só é rabado. E é plano a terra vermelha. Então é pouco do que eles pedem. Ou será que vão ter que comprar a brita que nem eu comprei? Eu comprei a brita, mas não é culpa do prefeito que está ali. Segundo só, vereadora, para que a gente registre que o vereador Velocino, o ex, a partir de agora está em declaração de líder, bancada do PRD. Então eu cito forte esta minha bandeira, vereador Sandro, porque foi assim que eu cheguei aqui. Foi desse jeito. E hoje de noite lá vou me comprometer de novo, mas eu preciso ter a garantia do futuro governo da continuidade de pelo menos como está. Existe a lei que nós aprovamos aqui de incentivo permanência do jovem, mas é bem clara, se tiver. E não é partido independente de que ter sido outro ali no passo municipal. É a forma que está posta ali. Se o município conseguir arrecadar mais e ter um caixa mais solúvel, mesmo colocando tudo aquilo na saúde, que é o principal item e deve ser visto assim, tudo bem, mas se chegar logo ali na virada que não entra o suficiente e que tem que cortar de novo lá, como é que eu fico com os agricultores? Que só pedem, em muitas estradas não adianta mexer, porque primeiro lá atrás teve a seca, depois choveu ano passado, em setembro. Muitas estradas que vai para as lavouras do Pará não vale a pena mexer mesmo estando feia. É mais vantagem colocar uma brita, escoa a produção e depois. Aí vem a enchente, vem o maquinário novo, eu já falei, vou falar, ele não deu resultado de avanços nas propriedades ainda, não deu. Ele só serviu para apagar incêndio e substituir estradas que ainda tem, e várias. Então o agricultor não viu e a urna mostrou, gente, isso. As urnas mostraram isso. Por quê? Cada 10 agricultores, 8 teve que se comprar a brita e entendeu que o município não tinha, mesmo independente de partido. Só que a angústia, o pouco que nós pedimos, precisa ser atendido. Nós participamos 3 vezes por dia, enfim, para tocar toda a cidade, estado e país, sou o maior autoprodutor. E quando pedimos, por exemplo, aquele de ontem, vai pedir 3 viagens de brita agora, e talvez o ano que vem, talvez. Se chover pouco, talvez nem mais. É muito pouco. Então, precisa essa garantia. Por que eu estou citando? É uma luta que vou continuar. A questão das lâmpadas também. Uma questão que me atinge muito, já comentei, o Rafael de la Brida é muito parceiro. A questão da RGE, que agora encontrou uma forma de notificar os agricultores. Vejam bem, gente, tem uma rede de várias, vereador Camilo, passou no meio da propriedade em outras épocas para fazer mais curto. Agora o agricultor é responsável de cortar as plantas embaixo. E o perigo, gente? E o perigo do agricultor, quem é que garante? Então o Rafael sabe, é muito parceiro, temos que chegar numa solução. Hoje de noite os agricultores, além da garantia de uma estrada suficiente, a questão da mão de obra. A gente sabe da questão da mão de obra, mas é uma situação para colher uva, vereador Felipe, vou te citar de novo. Eu acho que o senhor conhece um pouco. Colher a uva, vem grupos de fora, trabalha 1 semana, 2 numa propriedade e depois eles vão para outra. Tem que encontrar uma fórmula, deixa a gente poder, enfim, registrar, só que é pontual. Então, os entes públicos, o Ministério Público, precisa encontrar uma forma, junto com o sindicato, de poder atender esse quesito. Ó, que nem ontem, aqueles 10 hectares de pareira que eu fui ontem, sabe a família de quanto que é? Casal com um filho. Como é que vai colher toda a uva em 10, 15 dias? Então, é uma forma de registrar um paliativo, só que aquela turma que vem de fora não fica 30 dias na mesma propriedade. Como é que vai registrar? Então, é encontrar uma adequação boa para que fique bem para todos os lados. Eu vejo que nas famílias estão se adequando muito quanto à instalação das pessoas que vêm. É muito bom ver isso, a melhoria. Estão entendendo? Então, são lutas que devo continuar, sim, porque antes de ser representante, eu sou agricultor com muito orgulho e sei da necessidade que tem lá. O senhor pediu a parte, vereador? Lucas? Bom, então Fiuza por primeiro. Vamos lá, então. 1 minuto e meio para cada um. Obrigado.
Essa foi boa. Obrigado, vereador Velocino. Primeiramente, dizer que quem agradece, que quem se sente prestigiado por esta caminhada aqui desde 2017 é a minha pessoa, vereador Fiuza. Quero dizer que o senhor é um amigo, um companheiro, até apelidei meu padrinho, né? Uma pessoa parceira, sempre disposta a ajudar o próximo, uma pessoa que tem um carinho com todas as pessoas, independente se elas fazem parte desse parlamento ou não, porque a gente já teve muitas demandas juntos aí na cidade e a gente percebe o carinho que as pessoas têm para com o senhor. Então, eu agradeço muito essa parceria e tenho certeza que o senhor colaborou muito com esse parlamento, com a cidade de Caxias do Sul e também tem condições de colaborar muito ainda para fazer com que a nossa cidade desenvolva da maneira que ela merece. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Odílio. 1 minuto para cada um, então tem mais 4 inscritos, 4 minutos. Obrigado, vereador. Na realidade, lhe cumprimentar pelo seu trabalho, né, e agradecer pelo trabalho que o senhor fez pela nossa cidade, exercendo a vereança com muita tranquilidade, mas também com muita simplicidade. O senhor sempre se manteve, né, um homem simples, educado, assim, preocupado com sua comunidade, atencioso, então, e muito trabalhador. Então, o senhor exerce uma liderança muito forte, muito grande, principalmente na comunidade de Galópolis, mas também com ação em toda a cidade, né? Soube trabalhar com muita tranquilidade, assumiu a presidência, então é uma liderança de nossa cidade. E soube também, né, ceder esse espaço que o senhor tinha toda vamos dizer assim, a legitimidade de continuar sendo vereador e podendo concorrer, mas abriu mão para o seu sobrinho também, que foi muito bem votado e vai assumir a próxima legislatura. Mas o senhor tem muito ainda para ajudar a cidade, continuar ajudando a cidade. Só lhe parabenizar, meu parceiro, meu colega de partido também, né? Continue trabalhando por Caxias do Sul, né? Sendo essa pessoa honesta, né? Simples e educada como essa. Então, parabéns pela sua trajetória política e siga em frente e sucesso em todos os empreendimentos que o senhor tiver pela frente. Obrigado. Vereador Lucas. Vereador Velocino, que bom a gente ter convivido esse tempo todo aqui enquanto colega vereador, mas certamente vamos continuar na cidade. Acho que o senhor tem muita contribuição a dar. Espero que no futuro, no próximo governo, né, no bis do governo Adiló, mas agradecer pela sua parceria. Para mim, na política, para homens e mulheres públicos, tem 2 características que são, acho que, as mais importantes, que é lealdade e gratidão. Lealdade e gratidão. E eu tenho gratidão pelo senhor, porque em vários momentos aqui da casa o senhor foi meu amigo, foi meu parceiro. Lembro na Comissão de Agricultura, no primeiro ano, né, em podar as parreiras, o senhor sempre tem uma preocupação com as parreiras e com o cuidado, né? O senhor foi parceiro, me ajudou no primeiro ano, seja na Comissão de Agricultura. E também, vereador Velocino, admiro muito uma coisa que, já lhe falei isso, lembro do meu pai, né, muito na sua figura, que é a característica que muitos colonos têm, né, que é de observar muito, né, porque quem trabalha com agricultura precisa observar muito, né, o tempo, a época do plantio, e o senhor observa muito, fala pouco, mas é uma pessoa de grande coração. Eu tenho gratidão, e o senhor sabe do que eu falo de vários momentos aqui na casa, de o senhor ter sido meu amigo e parceiro. Acho que o tempo que o senhor teve aqui, a cidade ganhou muito com a sua trajetória. Obrigado, vereador Velocino. Obrigado, Felipe ali. Vereador Velocino, nós temos uma amizade e eu tenho certeza e convicção que o senhor cumpriu o seu papel aqui dentro da casa. O senhor representou, sim, a sociedade e representou, muitas vezes, quem é esquecido pela sociedade, que são as pessoas do nosso interior e que são tão importantes para Caxias do Sul como qualquer outra pessoa. E o senhor representou, e representou muito bem. Então, o senhor pode ter certeza, o senhor sai dessa casa com orgulho do trabalho feito, com orgulho das entregas que o senhor fez para Caxias do Sul e a importância que o senhor teve para a Câmara de Vereadores. O senhor marcou, sim,
um momento muito importante da casa. E eu me lembro muito, quando eu assumi a presidência da casa em 2017, que me disseram, tem que cuidar das barreiras. Você só tem uma pessoa aqui dentro que pode ser. E era um legítimo representante do interior, e era o senhor fez muito bem. Como o senhor fez muito bem todos os seus atos dentro da casa. Então, além da nossa amizade, eu quero deixar aqui minha admiração pelo seu trabalho coerente, correto e certo por Caxias do Sul. Obrigado, Felipe. Eu gostaria, tem o D'Ambros, tem o Cadore ainda, mas tem o pequeno, até faço questão, porque o D'Ambros que me deixou até fazer campanha dentro do bailão dele, é muito importante o seu pronunciamento. Mas quero dizer sim, ali na Avenida São Leopoldo eu tenho as minhas pareiras, Felipe, e muito bem carregada. Eu vou ter a oportunidade de convidar, só para concluir, de convidar vocês em outro momento, que hoje de manhã às 6 horas eu já estava lá mexendo nas minhas verduras, porque está dentro de mim isso, esse DNA. Eu sei o que é ser agricultor, vou sempre estar junto. Sem uma boa alimentação, a fila na saúde vai aumentar, pode ter certeza disso. Temos que estar preocupados com isso. Obrigado.